Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Eu me chamo Tony Lucas e este é mais um vídeo do quadro Café com Jesus, onde nós trazemos reflexões acerca do Evangelho de Cristo. Aproveite, se você não é inscrito, se inscreva no canal, também curta este vídeo, compartilhe com seus amigos. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre o amor de Cristo, o amor que constrange. E nós poderíamos fazer inclusive uma comparação de um cachorrinho, um animal que estava abandonado e de repente é resgatado, e cada um de nós. Assim é a operação do chamado, quando Jesus nos encontra e nós estávamos presos em vícios, em doenças físicas, emocionais, depressão, ansiedade, opressões malignas e diversas outras adversidades. Muitas das vezes nós acabamos ouvindo as muitas vozes do mundo ao nosso respeito. Nós vivemos numa sociedade que a cada dia exige, né, que nós tenhamos títulos, possamos constituir família, ter uma casa própria, ter um trabalho bem remunerado. E essas exigências, muitas das vezes, elas também exercem um peso, um impacto emocional e até espiritual nas nossas vidas muito grande. E muitas pessoas que não conseguem atender a esses princípios estabelecidos, como esse ideal de sucesso, acabam muitas das vezes se sentindo deslocadas, e inclusive fracassadas para esses padrões que a sociedade estabelece como sucesso, como conquista pessoal. E muitos de nós nos encontramos com Jesus nessas situações, após enfrentarmos um luto, uma adversidade, uma situação financeira também caótica, um desemprego e uma enfermidade, onde em muitos casos a medicina já não encontra mais solução. Mas é nessa hora onde nós não vemos mais saída, que o Senhor Jesus ele entra nas nossas vidas. E ele não olha as nossas falhas, os nossos pecados, mas sim ele mostra a visão que ele tem acerca de nós. A nossa versão ideal aos olhos de Deus. Como é que Deus, o Criador, ele projetou a sua vida, ele escreveu a sua narrativa. E quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, isso fica muito claro. Nós passamos a não mais prestar atenção no que as outras pessoas dizem ao nosso respeito, nem o que a nossa própria mente, que muitas das vezes nos sabota e nos julga, também fala ao nosso respeito. Mas nós passamos a ouvir a palavra que o Senhor tem sobre as nossas vidas, naquilo que Deus falou ao nosso respeito, sobre quem nós somos aos olhos de Deus, do Criador. E tenho alguns exemplos práticos para falar em relação a esse assunto, a minha própria vida. Eu já trouxe muitos conteúdos aqui no canal falando de como eu havia me afastado de Deus. Passei muitos anos sem querer nenhum contato com religião, com igreja, nem ler Bíblia, nem nada, e vivia ali no automático. Mas, em um conjunto também de situações adversas, eu passei a buscar novamente, a me reconectar novamente com Deus. Até que eu tive também uma experiência muito marcante, a experiência minha do chamado, em junho, ali 8 de junho de 2023, que eu tenho um vídeo aqui no canal também. Foi uma espécie de sonho, eu não estava dormindo, mas também não estava 100% acordado. Então, naquele momento, eu tive uma experiência que eu senti um amor indescritível, uma voz que falava comigo e me mostrava também, em forma de visão, aspectos da minha vida que seriam mudados. Eu ensinando novamente instrumentos às crianças, que era algo que eu fazia durante a minha juventude e adolescência na igreja, e mostrava eu engajado novamente, né? E eu até relutava contra aquela voz. E foi, assim, uma experiência sobrenatural, eu só posso definir dessa forma. E eu entendi que foi Cristo, foi o meu encontro pessoal com Cristo. Depois dessa experiência, eu não fui mais o mesmo. Eu voltei para Salvador e busquei deixar para trás alguns dos velhos hábitos, alguns vícios que eu até me envergonhava. Mas o ponto que eu quero deixar claro aqui é que quando nós encontramos Jesus
ele não nos constrange, no sentido de nos acusar. Eu sabia que ele conhecia minhas falhas, meus erros, inclusive coisas que eu tinha pensado ou praticado de errado ali naquela própria semana, mas, em nenhum momento o Senhor falou acerca desses pontos negativos. Ele apenas enfatizou como ele me via já restaurado, transformado. É como se ele trouxesse à existência as coisas que ainda não são. E através dessa palavra profética, quando nós cremos em como Jesus nos vê, nós passamos a agir também em direção ao cumprimento dessas profecias nas nossas vidas. É assim que ocorre a transformação, a conversão, o novo nascimento. É quando você deixa de ouvir as vozes que o mundo fala ao seu respeito, as acusações do mundo, inclusive, e o seu próprio eu, que também lhe acusa e lhe sabota, e você passa a ouvir a voz de Deus, o que é que Ele tem de projeto para você, como ele, como sendo o seu criador, aquele que, como um desenhista que cria um personagem, ele cria o personagem com um propósito, com uma história, com atributos, mas nós podemos escolher nos rebelar contra essa visão que o Senhor tem a nosso respeito e tentarmos fazer a nossa própria vontade. Isso é possível através do livre-arbítrio, né? Mas quando nós aceitamos, né, que o Senhor, ele é o nosso criador, como o apóstolo João fala, que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus, na criação. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando você entende que ele é o seu criador, que ele trata você como um pai, que quer o melhor para o seu filho, você aceita que é a vontade de Deus. E os planos dele para a sua vida são melhores do que os seus. E a transformação que eu vivi após isso foi algo assim fantástico, né? Algo indescritível em termos de saúde emocional, saúde mental, a paz que eu sinto hoje completamente diferente. De fato, passei a me engajar em atividades que eu já havia deixado há muito tempo, né? Voltei a buscar o Senhor em oração, a ler a palavra, a congregar, e é isso, esse é o resultado do encontro de Deus com o homem, quando ele se revela nas nossas vidas. Esse amor, ele nos constrange a mudarmos, a tomarmos uma decisão. Você não se transforma e você não decide mudar pelo medo da condenação, pela acusação. Inclusive quem faz isso, né, quem gosta de acusar é o adversário. Ele é o grande acusador de todos os povos, porque assim como ele caiu, ele sente prazer na queda e na destruição dos seres humanos. Quando os seres humanos deixam de se parecer à imagem e semelhança de Deus e passam a se parecer com os próprios anjos caídos, os próprios seres que se rebelaram contra o Pai, devido à vaidade, à soberba. Mas Cristo não, ele não vem como acusador, ele vem com esse amor que constrange, como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. O amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos de que um morreu por todos. E o Senhor Jesus mesmo falou, não existe amor maior do que esse, do que alguém dar a vida pelos seus amigos. Mas nós podemos ir até mais fundo do que isso. O Senhor morreu por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores, enquanto nós ainda éramos inimigos de Deus, enquanto nós não queríamos nada com Deus. Foi aí que o Senhor se manifestou a sua misericórdia em favor da humanidade. Portanto, também um texto muito precioso, né, no livro de Isaías, fala que uma profecia acerca do Messias, que diz assim: ele não apagará o pavio que fumega, nem esmagará a cana quebrada. Quando o Senhor nos encontra, assim como alguém que vai fazer um resgate de um cachorrinho abandonado, eu mesmo já tive um cachorro, era uma cadela que foi resgatada, inclusive próximo da igreja, e ela, bichinha, né, toda acuada, se tremendo de frio, com fome, e aquilo, né, gerou de imediato uma compaixão no meu coração. E nós fizemos o máximo para cuidar dela, dar carinho, dar
o alimento para que ela se recuperasse, para que ela perdesse aquele medo. Muitas das vezes, quando o Senhor nos encontra, nós estamos como esse cachorrinho abandonado, acuados, com medo, furiosos, com raiva de Deus, com raiva também dos escândalos. Eu mesmo estava assim, né? Nada que fosse falar de Deus eu suportava, porque a visão que havia sido me passada de Deus era uma visão distorcida, muito longe do amor de Cristo, desse amor incondicional. Mas, assim como nós tivemos paciência para cuidar dessa nossa cadela Lita, né? Ela já faleceu, mas ela viveu quase 17 anos conosco. E nós tivemos muita paciência e virou um membro da família, né? Com todo aquele carinho e cuidado. Da mesma forma, é o Senhor Jesus quando nos encontra. Ele, ele vai com esse amor que constrange, que pega, assim como o filho pródigo, né? Aquele indivíduo sujo, na lama, envolto ao pecado, envolto aos vícios, à depressão. E o Senhor chama de filho, o Senhor chama de geração eleita, de escolhido, e coloca vestes de salvação, vestes reais, coloca uma aliança no dedo, tipo, desse compromisso, através do sacrifício de Jesus na cruz, que nos dá um novo nome, nos dá uma nova identidade, e é essa a maravilha do evangelho. É o poder de Deus, como o apóstolo Paulo falou, é o poder de Deus para transformar a vida do ser humano. E eu lembro também de uma outra experiência, que eu li também em um livro de experiências de quase morte, de uma mulher que ela havia sofrido muitos abusos durante a infância, agressões também do parceiro dela, e era envolvida nos vícios, nas drogas, uma depressão profunda. E em determinado momento ela teve uma experiência com Deus, após ter sofrido um acidente, né, um quadro clínico muito grave. E nessa experiência ela se viu no campo, e nesse campo, nesse pasto verdejante, que parecia um paraíso, ela viu uma criancinha muito bonita, pura, linda, e ela percebeu que aquela criancinha era ela mesma. Ela já não mais se reconhecia com aquela pureza, com aquela beleza. E Deus quis mostrar para ela, disse: "Ó, minha filha, aos meus olhos você continua sendo essa criancinha. Eu fiz você para que você fosse dessa forma, pura, feliz, inocente como as crianças." Tanto é que Jesus fala: "Quem não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus." Então o Senhor disse: "Olha, eu quero te ver curada, alegre, feliz, como você era na sua infância." Mas a vida acabou tornando essa mulher uma pessoa amargurada, doente, fisicamente, emocionalmente, despedaçada por dentro. Mas através desse encontro sobrenatural também com Deus, assim como eu tive, assim como meu pai teve, minha família e muitas pessoas que eu conheço tiveram, ela creu nessa palavra de Deus, que não importava como ela mesma se via, não importava a opinião que os outros tinham ao respeito dela, mas sim a opinião de Deus acerca dela. O Senhor queria fazê-la pura, inocente, alegre, feliz e limpa de toda aquele pecado novamente. E é esse amor que nos constrange e que nos faz mudarmos e tomarmos uma postura, uma decisão de também devolvermos, ainda que de forma imperfeita, mas retribuirmos esse amor que nós recebemos de Cristo, o nosso Salvador. E hoje também eu quero que você busque ter a sua própria experiência com Deus, sua própria experiência com Cristo. Não é com a placa de igreja, uma instituição religiosa, não é sobre se parecer comigo ou sobre uma aparência física ou um rito religioso, não é isso, mas é sobre conhecer o tamanho, a dimensão do amor de Deus sobre a sua vida. Isso vai lhe transformar. Não é o medo do inferno, não é o medo do pecado, não é a acusação, ninguém passando na cara os seus erros, não. Mas é essa misericórdia de Deus que é capaz de perdoar multidões de pecados
para todo aquele que se arrepende e que o busca com coração sincero. Pois bem, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, compartilhe também com seus amigos. Até o próximo vídeo desse quadro. Muito obrigado.